macetes são facilitadores para quem tem domínio conceitual, mas para quem não tem é uma armadilha. Fala galera, meu nome é Thales. E aí, meu povão, bem-vindos ao projeto Exatas TT. E hoje a dica é, peraí, antes de começar a dica, né? É fundamental que você que nos acompanha ou tá vendo esse vídeo, segue a gente no Instagram, Projeto Exatas TT. Inscreva-se no canal Projeto Exatas TT. Por que, Thales? Por que, Thales? Porque a gente tem questões saindo todos os dias, galera. De matemática, de física, dica para como estudar. Um material aí muito legal para você poder se preparar junto com a gente para o Enem, que vai ser em janeiro. Então não deixa de se inscrever aqui no canal, assina a notificação e segue a gente lá no Instagram. E bora para o assunto de hoje. Vamos para o assunto, vamos para a dica de hoje. Hoje a dica não é a fórmula do sucesso, é o sucesso da fórmula. Hoje a dica é a tão esperada dica de fórmulas e macetes prejudiciais, eficientes ou não. Vamos lá discutir esse assunto. E vamos lá para a primeira dica. Vamos lá para a primeira problemática, que vai vir logo em seguida com a dica. Macetes são ferramentas que nos ajudam a memorizar um assunto e não a aprendê-los. E aí, Thales, vamos discorrer sobre isso aí. Isso aí é uma coisa muito importante, tá, galera? Normalmente, o que acontece com o estudante ou com o aluno, né, com relação ao macete? Ele não sabe que cada um tem seu lugar. Tem gente que despreza o macete totalmente e tem gente que idolatra o macete totalmente. Exato. O macete ele tem seu lugar e dentro da aprendizagem ali, de repente, de um assunto, ele ocupa o último lugar. O macete ele tem o seu lugar, mas ele ocupa o último lugar. Vamos botar aqui para um assunto já específico, né? Imagina aí o assunto de calorimetria, que é calor, que o professor Thales resolveu algumas questões recentemente sobre calor. Então, se você não souber o conceito de calor, o que envolve calor e quais são as variáveis, as variáveis que envolvidas ali, que é massa, o que é uma temperatura, o que é uma variação de temperatura, você vai chegar na fórmula, que tem também o seu lugar, e você não vai conseguir entender o que significa a fórmula. Qual é o lugar da fórmula aí nessa questão aí? A fórmula, ela segue um caminho de quantificar o que você acabou de conceituar. Então, eu acabei de aprender que calor é energia em trânsito, né? Energia que transita de um corpo para outro. Isso. E depende da massa do objeto, depende do calor específico, que é específico de cada um, e depende da variação da temperatura daquilo ali. Tá, Thales, e agora? Como é que eu vou quantificar? Agora vem a fórmula. A fórmula ela vai te ensinar a quantificar o que você acabou de conceituar. Tá, Thales, e aí? O macete não entrou em lugar nenhum? Entrou. Agora o macete vem no final. Como memorizar essa fórmula? Existem milhares de fórmulas, galera. Milhares que vocês vão ter que aprender. Fórmulas para quantificar. Como os assuntos são muitos, as fórmulas também são muitas. Cada assunto, às vezes, aí vem com 4 ou 5 fórmulas para você poder quantificar coisas diferentes, coisas específicas. Isso. O macete, ele entra para te lembrar da fórmula que você já aprendeu e que você já sabe conceituar. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Exatamente. E você vê que seguindo essa escadinha que o professor Thales falou, conceito, fórmula e macete, você resolvendo questões de física no vestibular, a própria questão vai te ajudar a lembrar que fórmula utilizar através dos conceitos que ela mesma vai estar dando. Ela vai te dar alguns dados, você vai anotar aqueles dados como de praxe e você vai ver que aqueles dados ali estão se parecendo com uma frasezinha que você estudou. Eu tenho uma questão que ele quer o calor, ele me deu uma massa, me deu um calor específico e me deu uma variação de temperatura. Tá parecendo com que macete, né? Então você já reduz aquele campo de fórmulas gigantesco para fórmulas ali, poucas fórmulas e até mesmo uma fórmula apenas, que é a fórmula da questão. Então, primeira dica para a gente não esquecer, macete não te ensina nada, ele te ajuda a lembrar o que você já aprendeu. Exatamente. E a segunda dica, tá? Segunda dica é: todas as fórmulas não foram inventadas ao acaso, foram a partir de observações. E daí a gente tem o surgimento de equações, que a gente chama de fórmulas. Mas, Thales, a gente precisa saber de onde todas as fórmulas vêm? A gente precisa saber? Nem sempre. Nem sempre.
Algumas vai ser algo que você vai estar fazendo ali, vai estar estudando e eita, faz sentido. Outras, a gente é um monstrão, a gente não vai querer nem saber de onde ela veio. É errado isso? É pecado? De maneira nenhuma, galera. Na física e na matemática, sobretudo no ensino médio, a gente vai ter que decorar muita coisa. Thales, mas e aí? Eu vou ter que decorar, eu já tenho muita coisa para aprender pro Enem, como é que eu vou otimizar esse processo? Galera, se você se deparar com fórmulas que você tem que decorar, procedimentos, exercite eles em questões. Pegue questões envolvendo aquela fórmula e vá resolvendo, porque você vai ver que através do processo da repetição, você usando aquela fórmula, mesmo sem saber de onde ela veio, você vai saber aonde ela deve ser aplicada. Mas aí entra aquela questão, onde é que entra o macete aí então, tá? Você tá dando uma dica de como fixar as fórmulas. O macete ele entra aí quando você começa a linkar o macete com a fórmula. Isso. Porque não é fácil também falar assim, aprendi o macete. Para você linkar o macete com a fórmula, você tem que ter uma experiência. Exato. Porque eu só vou conseguir lembrar que vovó ateu é um macete para aceleração, para a equação horária da velocidade na aceleração, no assunto da aceleração, se eu tiver uma constância de ficar linkando esse macete com a fórmula. Então, toda vez que você for fazer um exercício, ou se force a fazer alguns exercícios, que você diga, esse macete dá para lembrar dessa fórmula nessa questão. Esse macete dá para lembrar dessa fórmula nessa questão. Até que o seu cérebro aprenda que toda vez que falar de vovô, você vai lembrar de vovô ateu. Vovô ateu, até mesmo em conversas do dia a dia você vai lembrar, o que é normal. Ateu, mas eu só uso isso quando acontece isso. Mas o que é que o professor Thales quis falar aqui, quis resumir? Uma maneira de relacionar fórmulas e macetes, que é muito importante na área de exatas, é praticando o exercício. Você praticando o exercício não precisa nem saber de onde a fórmula vem. Você vai saber em que situação vai aplicar aquela fórmula. Exatamente. Então, resumindo as duas dicas que a gente tem, a primeira macete não serve para te ensinar o assunto. Ele serve para te lembrar o assunto que você já aprendeu. Isso. E a segunda para você conseguir linkar macete com fórmula, tá? É importante que você pratique não só a fórmula, como a relação entre macete e fórmula. Isso. E a terceira dica? A terceira dica é uma dica muito importante a respeito de seguir a gente no canal. Acompanhe os nossos vídeos. Dá uma ajudinha, galera. Nos ajude sempre a estar melhorando o nosso conteúdo. Ajude, na verdade, né? Essa realmente é uma dica, por quê? Porque toda vez aqui, tenho falado isso nos nossos vídeos de questões, que as nossas dicas, elas são linkadas às nossas questões. Isso. A gente quando vai resolver uma questão, a gente não escolhe pelo método mais rápido ou pelo método mais eficiente, mas sim pelo método da dica que a gente deu. Então, o nosso objetivo aqui não é ensinar, não aqui nas dicas rápidas, né? A gente tem um espaço para isso, mas não é ensinar a forma mais rápida de resolver aquela questão, muito menos a forma mais eficiente. Exatamente. É te dar uma ferramenta a mais, lá na dica, onde você pode resolver as questões e aí a gente vai te mostrar que é possível através do jeito que a gente está resolvendo a questão. Exatamente. A gente vai estar dando a dica no Instagram, às vezes usando macetes para a gente poder decorar aquele conceito, memorizar aquele conceito e depois aprender, praticando. E no YouTube da gente, Projeto Exato CT, a gente vai estar usando aquela nossa dica para resolver questões de Enem e você vai ver que pode ser feito de um jeito fácil e bem prático. Exatamente. É isso, galera. Próxima semana a gente está com uma dica aí que vai começar a série de... uma trilogia! Como você estudar de forma vencedora aí, alinhando alimentação, mente e parte física do nosso corpo. Cada sexta aí vai estar dedicada a um pedaço desse vídeo. Mas por hoje é isso. É isso aí, galera. Falou!